Boa noite, eu me chamo Cristiano e hoje falarei de um tema esotérico chamado as iniciações e as provas. Já sabemos que o caminho esotérico, o caminho para a autorrealização íntima do ser, iremos conquistando ao longo do percurso faculdades, poderes e a loja branca, o colégio de iniciados, que se estabeleceu no planeta Terra, que controla os seres humanos que querem realmente despertar a sua consciência e entrar para esse colégio de iniciados. Eles não entregam os seus conhecimentos para nós sem nos provar anteriormente se somos dignos de merecer esses conhecimentos e esses poderes. E também o nosso próprio íntimo, o nosso espírito e o nosso Pai interno não nos disponibiliza essas faculdades superiores sem antes nos provar se estamos capazes, se estamos preparados para exercer essas faculdades, esses poderes para o bem da humanidade e para o bem de nós mesmos. Então, iremos ter que passar por provas durante essa iniciação no caminho da espiritualidade que leva à iniciação na grande fraternidade branca universal. Então, ao iniciarmos o trabalho com os 3 fatores, através da morte em marcha, da morte do ego, da eliminação dos defeitos psicológicos, através da maituna, da magia sexual, da suprassexualidade, da alquimia, e com o sacrifício pela humanidade, difundindo o conhecimento gnóstico, damos o início a esse trabalho de iniciação. E dos mundos superiores passamos a ser observados pela loja branca, pelos grandes mestres que já se autorrealizaram antes de nós. Sendo assim, passaremos por uma das primeiras provas para realmente esses mestres perceberem se nós realmente estamos dispostos a eliminar os nossos defeitos, o nosso ego. Essa prova chama-se a prova do guardião do umbral. Guardião do umbral seria é a personificação de todos os nossos defeitos, do nosso ego como um todo. Umbral é a entrada
é antessala, ou também pode ser aqui a gente está vendo uma porta, então essa porta tem o seu marco, né, que é essa parte que contorna a porta. Então vamos dizer que antes de podermos passarmos por essa porta, existe um guardião que nos prova, nos pede uma palavra-chave, um segredo. Se nós soubermos, ele nos dá passagem, senão ele não nos dá passagem. Então é mais ou menos isso que acontece na prova do guardião do umbral. Então, um personagem monstruoso irá aparecer a nós e nós teremos que enfrentar esse personagem monstruoso, esse demônio. Esse processo vai se passar no plano astral, não no mundo físico. Então, é dito nos livros do Mestre Samael que a nossa consciência será desperta, não por completo, mas a parte necessária, que provavelmente deve ser os 3% de consciência que ainda temos, que ainda temos livre, que não está engarrafada no ego, e seremos posto diante desse demônio, que é a personificação do ego, que habita no nosso interior. Se nós corrermos desse monstro, tivermos medo, rodamos nessa prova. Agora, se nós com muito valor, muita coragem, enfrentarmos o guardião do umbral, que personifica todo o nosso ego, esse guardião do umbral irá fugir. Normalmente ele irá fugir, assim dizem os mestres, e nós teremos passado na primeira prova de mistérios menores. Então, para que sejamos aprovados nas escolas de mistérios, na loja branca, e possamos trilhar o caminho da iniciação por completo, para que a nossa energia Kundalini desperte, a primeira prova é essa. É uma das provas de mistérios menores. É dito que são 9 provas de mistérios menores e 5 provas de mistérios maiores, ou 7, melhor dizendo, que cada corpo, cada serpente que levantamos, cada Kundalini que levantamos, são 7 serpentes, né? Porque a gente tem 7 corpos, 7 Kundalinis, a gente recebe uma iniciação, recebe um prêmio. Mas enfim, estamos falando agora das iniciações menores. Então, passada a prova do guardião do umbral, iremos ser provado novamente com a chamada prova dos 4 elementos. Seremos provados com o elemento fogo, no mundo astral iremos estar sobre uma situação em que o risco de nos queimarmos é iminente, e se a gente se apavorar, a gente perde a prova. Caso a gente enfrente essa situação de perigo,
passamos nessa prova. É dito que a prova do fogo testa a nossa ira, a nossa serenidade, que é o oposto da ira. Se somos serenos o suficiente. Tem a prova do ar. Também muitos Samael relata que pode ser que sejamos jogados de um penhasco. Estando com a consciência desperta no plano astral. E se nós nos apavorarmos nesse momento, iremos rodar nessa prova. Caso não, a gente consiga perceber que estamos no astral e flutuarmos nesse momento, ou não nos apavorar, passarmos por aquela provação sem desespero, passamos. E essa prova do ar também vai testar algum tipo de debilidade que nós possuímos psicológica. Eu não me recordo agora em detalhes, mas o ar lembra da mente, então a gente vai ser provado mentalmente. Somos desapegados, talvez, o apego aos bens materiais. Representa o apego aos bens materiais. Temos também a prova da água. Então, essa pessoa que está sendo aprovada na prova da água irá ser jogada em algum poço profundo ou no mar. Se ela se apavorar, se ela chorar, reclamar, não enfrentar com valor esse desafio, perdeu. Caso ela enfrente sem medo, com coragem, ganhou a prova da água, que simboliza, na realidade, se somos realmente capazes de nos adaptarmos às adversidades da vida, de nos adaptarmos a vários tipos de situações, de termos jogo de cintura, não nos abalarmos com, nos adaptamos tanto em ambientes em que as pessoas são ricas e em ambientes em que as pessoas são pobres, enfim. E por último temos a prova da terra. E relata o mestre Samael que no plano astral somos postos entre duas montanhas que vão se fechando e nós no meio, correndo o risco de ser esmagados por essas duas montanhas. E se a pessoa estiver de consciência desperta e conseguir perceber que aquilo é uma prova e não apavorar-se, passou. Agora, se chorarmos, espernearmos, apavorar-nos, perdemos. E tem muitas outras provas que iremos passar.
Lembrando que são 9 de mistérios menores. Ah, só uma coisa. A prova do guardião do umbral é dito que a loja branca, ela só nos dá 3 chances. Se na primeira a gente rodar, ela vai dar um tempo para que nós trabalhemos, para que nós trabalhe o psicológico com a morte em marcha, com a alquimia, enfim, e vai nos provar novamente com o guardião do umbral. Se nós rodamos, mas depois de um certo tempo seremos testados novamente com o guardião do umbral. Caso nessa terceira vez a gente não consiga vencer o guardião do umbral, aí é dito que a loja branca nos abandona à nossa própria sorte, ou seja, ela nos nega a iniciação, a partir de, pelo menos nessa existência. Nessa vida a gente não terá mais direito à autorrealização íntima do ser. Agora, em relação às outras provas da água, do fogo, do ar e da terra, iremos ser provados várias e várias e várias vezes. E ao passarmos por essas provas de mistérios menores, seremos admitidos então como iniciados. E a partir desse momento, o Kundalini, a energia primordial, a energia que nos confere o despertar da consciência dos poderes mágicos de forma efetiva, irá começar o seu ascenso, irá despertar do seu sono, irá subir pelo cóccix até atingir o cérebro, o crânio. E quando isso acontecer, quando a primeira serpente se levantar, a gente sabe que exige-se muito esforço, muito trabalho com a magia sexual, com o tantrismo, também com a morte dos defeitos, porque a serpente Kundalini não sobe sem os méritos do coração e com a eliminação do ego. Quando ela termina, a gente recebe a primeira iniciação de maiores. Seremos um iniciado de mistérios maiores. E aí, quando levantarmos novamente a serpente sagrada, a Kundalini do corpo vital, que é também chamado de corpo etérico, quando esse corpo etérico tiver sido formado, se tiver se tornado um corpo etérico solar, então a Kundalini do corpo etérico irá ascender. E ao ascender até o cérebro, recebemos então, novamente, a segunda iniciação de mistérios maiores. Depois, quando levantarmos a serpente sagrada do corpo astral, ganharemos a terceira iniciação de mistérios maiores. Quando terminarmos de despertar a Kundalini do corpo causal, do corpo da vontade consciente, ganharemos então a quarta iniciação de mistérios maiores. Ou eu estou enganado? Não, eu me equivoquei. Depois da serpente do corpo astral, a gente tem antes a serpente do corpo mental, que seria a quarta iniciação de mistérios maiores. Depois sim do corpo causal, que é a quinta iniciação de mistérios maiores. Ao chegarmos à quinta de maiores, somos considerados
homens de verdade. Porque aí quando chegamos a essa etapa é que nosso íntimo pode se expressar através de nós. E aí a gente recebe a oportunidade de escolher entre o caminho espiral ou o caminho reto. Ou a gente decide entrar no Nirvana, nos céus nirvânicos, ou decide trilhar o caminho reto. O caminho reto iremos trabalhar para que Cristo, o Pai, o Filho do nosso Pai interior, se expresse através de nós, encarne em nós. É um trabalho muito difícil, árduo, porém os prêmios são maiores. Ganhamos o mérito de entrar, voltar ao absoluto, ao sagrado sol absoluto. Caso a gente decida pelo Nirvana, que são as dimensões superiores, que são as dimensões além da sexta dimensão, os céus da natureza, o nosso trabalho de autorrealização se encerra ali. A partir de então passamos a viver no mundo causal felizes, mas a maestria não está completa. Normalmente é dito que, na verdade, quem vai fazer essa escolha, se vamos seguir o caminho reto ou se vamos seguir o caminho aspiral, é o nosso íntimo, nosso Pai interno, nosso Espírito Divino. Não seremos nós como personalidades humanas ou como egos, porque quando chegarmos a essas alturas, muito do nosso ego já vai estar morto e muito da nossa consciência estará desperta. Se buscarmos o caminho reto, iremos ter que levantar novamente as serpentes que antes eram solares. Só que esotericamente diz que iremos ter que levantar as serpentes de fogo e depois as serpentes de luz. Mas esse é um assunto para outra videoaula. O que temos que entender nessa aula de hoje é que para que a loja branca possa verificar se estamos evoluindo, se nosso trabalho esotérico está sendo eficiente, se estamos realmente, se somos dedicados mesmo, temos que passar pelas provas. É como provas de um curso superior ou as provas da escola. A única forma de saber se aprendemos é fazer uma prova que os professores nos dão para testar os nossos conhecimentos. Então, dentro do esoterismo é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Já dizia Hermes Trismegisto. Como é em cima, é embaixo. Como é dentro, é fora. O infinitamente pequeno é análogo ao infinitamente grande e vice-versa.
Então era isso, gente, que eu tinha para falar hoje. Até mais. Paz inverencial a todos.